secretário de saúde, Rodrigo Leite, esteve presente nessa casa, e aí a gente constata, naquele momento foram cobrados alguns números, alguns dados que eram essenciais. Como foi dito, eu preciso até retomar a minha fala, porque o que mais me preocupava naquele momento era em relação ao custeio da UPA. Ele é condicionado à questão do PSF. Para isso, então, foi dito pelo secretário que a UPA seria custeada por 500 mil reais viriam do governo federal, 190 mil reais viriam do governo estadual e 600 mil seriam do município. Porque esse custeio é relacionado a que a gente atinge as metas do PSF. Foi muito falado sobre PSF aqui. Eu defendo a política de saúde do PSF porque entendo que 80%, e assim isso é provado com números, 80% dos problemas de saúde são resolvidos na atenção básica, na atenção primária. Então, eu também não vejo muita lógica do que a gente fugir no investimento, fugir nesse investimento, já que 80% dos problemas são sanados ali dentro da política de saúde da família. E com o mau funcionamento do PSF, a gente perde recursos duas vezes. Perde, no primeiro ponto, porque não vem a totalidade do recurso para custeio da UPA, e perde porque cada equipe do PSF é mais ou menos para o município mais de 10 mil reais que ela recebe por equipe implantada. Há 6 meses a gente manteve as 7 equipes PSF, salvo que, segundo informação aqui no site do governo federal, no mês de agosto foi cadastrado 6 equipes somente, ou seja, nós perdemos mais de 10 mil reais. E aí eu não sei como está agora em setembro, porque a gente não tem acesso ainda aos números. Então, nós regredimos na política de PSF no município. Nós estamos perdendo recurso. Aquela meta de atingir 50% de equipes PSF até o fim do ano não foi alcançada até hoje. Ou seja, a gente tem que implantar mais 20 equipes. Né? E essa meta está longe, muito longe de ser cumprida, uma vez que está havendo uma regressão. Quando o vereador Cláudio Danasi parabeniza por essa uma equipe implantada, isso não procede. Porque essa uma equipe que foi implantada, ela não existe, ela foi subtraída. Começou em janeiro, veio o ano inteiro com 7 equipes, e no último mês caiu para 6 equipes, sendo que no município a gente tem capacidade de fazer 53 equipes. Então, são 19 que estão credenciadas, prontas para implantar. Na questão dos agentes de saúde, que o município também recebe, há um recurso condicionado à quantidade de agentes de saúde, não houve regressão. Eram 44, caiu nesse mês de agosto para 40. Mas já foi medido pela Secretaria do Estado que estão implantados aqui no município 31 somente. 31 agentes de saúde funcionando. E também a equipe de saúde bucal, o município tem potencial para ter até 19 equipes de saúde bucal em atividade. Temos uma em agosto, não foi credenciada nenhuma. Ou seja, se a gente for falar em números aqui, a gente vai passar a casa de 50 mil reais com essa perda de não nos últimos meses. Esses projetos foram apresentados aqui, são importantes, mas a gente não está falando de nada concreto, vereador Pedrinho. Nós estamos falando aqui de coisas abstratas, não há nada empenhado, né? Há alguns recursos que falam veio de 2012 para a reforma das instituições, mas não há um empenho desse recurso. Porque quando coloca-se aqui que todos estão satisfeitos, a gente pega outra pesquisa que houve aqui no município de Sabará, o Instituto de Belo Horizonte fez essa pesquisa, e o principal problema que o sabarense aponta é a saúde, seguido depois de segurança pública. O funcionamento da nossa UPA está comprometido, porque não está havendo esse repasse em sua totalidade. O governo federal só vai aplicar a totalidade quando a gente atingir as metas. E, por fim, a gente está também perdendo recursos que estaria aí disponível para ter esses médicos da família atendendo a população. Então a gente continua, a gente tinha uma cobertura de 19% do município atendidos pelo PSF e hoje a gente caiu para 17%. Então, isso é importante ficar claro para a população que a gente está dando passo atrás aí na saúde pública. E isso aí a gente está falando, como gostam de falar, a gente fala com números, como comprovar e qualquer um pode ter acesso a isso. Nós temos que pensar nesse tipo de política pública, do PSF. É nessa linha que nós vamos avançar aqui nesse município. Se sair disso, eu tenho minhas dúvidas aonde nós vamos chegar. Não adianta a gente ter 5 UPAs, não adianta de nada a gente ter maternidade nascendo sabarense, sendo que a gente não consegue dar condição de saúde para aquela mãe fazer um pré-natal, a questão da UPA do centro, isso a forma como ela foi retirada de forma abrupta, né, de um dia para o outro, fechou-se a porta aqui, não foi pensado uma lógica de fazer esse fechamento de forma lenta, de forma gradual, para que as pessoas pudessem se acostumar com o atendimento lá, não houvesse um problema aqui. Nós estamos falando de mais de 50 mil habitantes na área central que comporta Sabará. A gente não tem nenhum atendimento
de urgência e emergência, sendo que a grande parte das pessoas não consegue se deslocar até a UPA depois das 10, 11 horas, como foi dito, e não tem transporte. Então, há que se pensar nisso. Primeiro, nós não estamos tendo corte de recursos da UPA por causa do PSF. Eu já expliquei isso, né? Porque foi considerado a cobertura de atenção básica. Em relação a ter perdido uma equipe, eu estou perguntando aqui para o Frederico, porque ele que coordena isso, né? Esse cadastro. Eu não tenho essa informação, mas nós estamos, de fato, com um quadro incompleto de agente comunitário de saúde, como você mesmo falou. E nós estamos no processo seletivo, né? Porque nós não iríamos fazer contato de agente comunitário sem processo seletivo, que eu acho que foi reconhecido aqui, que é a forma mais legítima e mais transparente de fazer, tá? Então, os médicos, nós temos mantido 7 médicos, e os enfermeiros também, né? O que a gente perdeu é a área de cobertura por causa de agente comunitário de saúde. Em relação à cobertura do PSF, o que eu coloquei foi o seguinte: a nossa dificuldade atual, basicamente, é de contratar médicos 40 horas, né? A gente não tem muito problema com enfermeiro, porque inclusive os enfermeiros que entraram no concurso, eles poderiam ser transformados em 40 horas, podem, porque existe lei para isso, lei da Câmara, passando a receber o salário do enfermeiro de saúde da família. E a gente não tem problema também de contratar técnico de enfermagem, o agente comunitário é o processo seletivo, então nós temos essa dificuldade com os médicos. Por isso eu falei para vocês que nós solicitamos ao programa Mais Médicos, 12 médicos para alcançar as 19 equipes. Nós temos 7 com mais 12. Eu já admiti, eu vou verificar, nós podemos ter perdido uma equipe por causa de agente comunitário incompleto na habilitação, mas as equipes, mesmo incompletas, estão atendendo nas unidades, as 7 equipes. Em consideração, quando eu afirmo que tem 6, a gente está baseado nessa informação do próprio Ministério. E isso é um complicador, sim, uma vez que a senhora afirma que tem 7, uma vez que o Ministério reconhece que são só 6, isso, obviamente, que vai nos trazer um prejuízo financeiro para o município, porque o Ministério ele vai fazer o repasse de acordo com o número de equipes implantadas no município, que a gente está sendo penalizado. Sim, até completarmos os agentes comunitários. Exatamente. Vamos completar o processo seletivo. Então, seria possível determinar prazo de quando nós vamos alcançar esses 50%, e a gestão plena que foi tanto falada, quando nós vamos conseguir, de fato, essa gestão plena que Olha, eu posso determinar prazo daquilo que depender do meu empenho e do empenho do prefeito e da prefeitura, né? Agora, do ponto de vista do que os médicos quererem trabalhar ou não, isso eu não posso determinar. Eu posso falar do nosso empenho, nós estamos fazendo processo seletivo, nós estamos divulgando no site que segue ele, nós estamos buscando esses profissionais.